É a prova de desempenho didático dentro do concurso docente do magistério superior. É sobre isso que eu quero dialogar com você hoje. Bem, a gente precisa entender que a prova de desempenho didático é uma das etapas mais importantes e também mais desafiadoras nos concursos para o magistério superior. Por quê? Porque ela vai muito além de uma simples avaliação de conhecimentos teóricos. Então, como eu costumo sempre dizer, a prova didática ela não somente avalia o domínio de conteúdo, mas ela também busca identificar se o candidato ou a candidata possui essas habilidades necessárias para transmitir esse saber de forma clara, organizada e eficaz. Ou seja, essas são características fundamentais para um bom ou uma boa professora universitária. Então, a prova de desempenho didático é um momento crucial, é um momento determinante. Claro que entendemos que habitualmente a etapa anterior é constituída pela prova discursiva e que ela também é uma grande barreira nos concursos docentes do magistério superior. Mas pensando do ponto de vista positivo, é importante pensar que a prova de desempenho didático tem que ser esse momento em que você demonstre o domínio de conteúdo, mas também tenha notoriamente essa capacidade de ensinar, de engajar e de inspirar os seus alunos. Bem, diversos formatos de prova de desempenho didático, elas podem existir a depender do edital de determinada instituição. Ou seja, existem editais, isso é o que acontece de forma mais habitual, digamos assim, de forma mais comum, que é o sorteio do tema com 24 horas de antecedência do início das aulas didáticas. Por vezes é um ponto só para todos os candidatos, outras vezes cada outros concursos e outras oportunidades, cada candidato sorteia um tema de hora em hora para ter a isonomia do ponto de vista das 24 horas desse intervalo. Outras instituições, por exemplo, a exemplo da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, que sorteia com apenas 2 horas de antecedência, ou seja, os paraquedistas de plantão não têm espaço em concursos como esse, porque você tem que chegar preparado e preparada para o concurso, ou seja, com tudo aquilo muito bem organizado. Dentre todas essas características, ainda tem diversas outras, como, por exemplo, a questão do tempo, porque isso também é muito relativo de acordo a cada edital. Ou seja, habitualmente o tempo da aula didática varia entre 30 a 60 minutos. Ou seja, o candidato ele é avaliado por uma banca examinadora e isso pode incluir professores e professoras que são especialistas e são experientes na área, de dentro da própria instituição e também instituições de fora daquela instituição que está ofertando determinada vaga, desde que não haja conflito de interesse nessa formulação da banca examinadora. Então, é importante perceber que, dentro de alguns casos, os próprios avaliadores também observam atentamente essa performance do candidato. Ou seja, engana-se quem pensa que tem que ter muita densidade somente na categoria de domínio de conteúdo. E bem, o que é avaliado na prova de desempenho didático? A banca examinadora ela leva em consideração diversos aspectos, e isso vai estar relacionado desde ao planejamento da aula, quanto à própria execução, à própria interação durante a construção dessa aula. Mas só que, veja, em relação aos editais e aos principais critérios de avaliação, nós podemos destacar alguns, ou seja, como eu acabei de comunicar, vocês podem observar que dentro dos critérios de avaliação, não se avalia somente o momento da aula, da execução da aula, ou seja, do tempo, espaço, dos materiais utilizados para a construção da aula didática, mas também a sua própria capacidade de organizar o conteúdo de forma clara e de forma coerente, de modo que se considera como que você planejou, ou seja, como que você construiu o plano de aula. Por isso mesmo, geralmente é solicitado o plano de aula que precisa ser entregue antes do início da aula didática dentro do concurso. Então, é perceber se esse plano de aula ele tem uma definição clara desses objetivos, se ele está com, se você selecionou boas estratégias pedagógicas e também estratégias metodológicas para uma boa condução dessa aula. Por quê? Porque você precisa também adaptar esse conteúdo considerando o nível de conhecimento do seu público-alvo. Ou seja, o professor ele precisa demonstrar desde o planejamento, desde o prévio da aula, essa capacidade para que esse ensino ele possa se organizar de maneira o que lógica e também eficiente. Então, para isso, num segundo critério mais geral também do que é avaliado na maioria dos editais, é perceber que é preciso fazer essa aula didática com muita execução
a partir da clareza. Ou seja, durante a aula é muito fundamental que o candidato ele demonstre o domínio do conteúdo, sim. Eu não estou dizendo aqui que é para negligenciar o domínio de conteúdo. Eu estou dizendo que não somente é avaliação de domínio de conteúdo. Então é preciso que você saiba transmiti-lo, saiba construí-lo de uma forma que seja clara e notoriamente também o que acessível. Então é importante que se façam essas articulações, que você tenha uma boa fluência nessa exposição e, além de tudo, não se esqueçam de um detalhe importante que está muito relacionado com a gestão do tempo. Então, gerir o tempo também, quanto tempo você tem de aula, para perceber como que você conseguiu fazer essa organização, pensando nos 3 momentos principais de introdução, desenvolvimento e conclusão, evitando também uma linguagem coloquial, ou seja, essa linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Por quê? Porque todos nós temos vícios de linguagem, mas uma coisa é estarmos em diálogos informais e outra coisa é estarmos dentro da universidade, na construção de conhecimento perante os nossos alunos, quaisquer que sejam da graduação ou da pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, e está utilizando jargões excessivos, está utilizando também explicações demasiadamente técnicas, a menos que aquilo seja pertinente ao contexto que você está trabalhando. Então, é importante perceber como um terceiro critério, por exemplo, que a banca ela vai avaliar também a sua utilização dos recursos pedagógicos. Então, a prova, ela também vai avaliar a sua habilidade enquanto candidato e enquanto candidata em utilizar determinados recursos didáticos, mas de forma criativa e eficaz. Ou seja, o que você pode incluir para a construção de uma aula mais interativa e mais atrativa? Então, é importante que esses recursos também estejam pontuados e apresentados, mas de uma forma bem dinâmica que facilite essa compreensão por parte também dos alunos. Lembrando sempre disso, por quê? Porque é uma relação que envolve um processo que está relacionado ao ensino e aprendizagem, por isso um processo de ensino-aprendizagem. Uma quarta característica, é muito importante também, as bancas geralmente elas avaliam, a capacidade de articulação crítica do candidato ou da candidata. Então, um bom professor universitário, ele não se limita a ser reprodutor de conhecimento. Ou seja, não pode somente estar ali a reproduzir o conteúdo, mas ele deve ser capaz de fazer boas sinapses e saber também ser capaz de contextualizar esse conteúdo. Então, contextualizar esse conteúdo com questões que também são da ordem prática, assim como também são mais contemporâneas. Então, essa prova de desempenho didático ela vai valorizar essa capacidade, essa habilidade do candidato ou da candidata de integrar essas reflexões críticas e também promover, consequentemente, e estimular um pensamento mais autônomo dos alunos, como nos ensina o Paulo Freire também na pedagogia da autonomia. Então, proporcionar e construir uma educação pensando a partir desse paradigma de construção da autonomia dos alunos, ou seja, da emancipação desses sujeitos. Do mesmo modo que a gente precisa também pensar, como um quinto e último critério mais geral, que uma aula didática ela não é uma palestra. Uma palestra é onde somente a gente fala sem ter a interação com o outro. E uma aula ela precisa ser bem comunicada. Então, saber se comunicar de forma eficiente e também estabelecer essa conexão com o próprio público é outro ponto que é muito crucial. Então, o candidato, ele precisa demonstrar essa empatia, demonstrar essa paciência, disponibilidade para poder esclarecer as dúvidas, enfim, manter uma postura profissional docente, confiante durante toda a apresentação. Isso vai incluir linguagem corporal, isso vai incluir, consequentemente, também a própria entonação da voz, a movimentação, como que você executa essas questões e desenvolve essas habilidades ao longo da sua aula. Bem, essas são informações mais objetivas e diretas sobre a prova de desempenho didático. E é importante sempre que você conheça, por exemplo, o seu edital. E conhecer o seu edital não é somente fazer a leitura, como eu venho sempre dizendo, mas é perceber que a gente precisa analisar esse edital, ler atentamente as normas do concurso. Por quê? Porque daí eu vou entender os critérios de avaliação e o tempo disponível que eu tenho para a construção dessa aula. Então, fazer muitas práticas, treinar bastante, fazer simulações, ser objetivo, evitar divagações também, fuga de tema, focar nos pontos principais do conteúdo, também é importante, porque aí você garante que o tempo ele é bem distribuído, né, dentro dessa perspectiva. Além de manter a calma também, leve sua aguinha e, bem, fico aqui desejando que você se saia muito bem na sua prova de desempenho didático dentro do concurso e depois volte aqui para trazer essas boas notícias e compartilhar com a gente sobre a sua aprovação. Espero ter sido útil e que possa somar dentro desse processo de formação e de planejamento para
concurso docente.